Tá gravando? Uhum. Estamos gravando! Olá, meus abençoados. E aí, meu cameraman? Tá mostrando eu inteiro? Tá tudo bonito assim? Tá boa a imagem? Ai, vamos lá, né? Vamos para mais um Caçando a Palavra. Vamos estudar, aprender e diminuir a minha ignorância com relação aos mandamentos, ensinamentos e a palavra de Deus. Aproveito todos os inscritos do nosso canal para a gente poder ter esse momento reflexivo. Aprendo com cada um de vocês, pode ter certeza que leio todos esses comentários. E não sei nada sobre esse livro maravilhoso que está diante de mim, mas tento aprender um pouco sobre ele. Hoje, especialmente, né, nós estamos na época de Natal. Quem fez uma boa festa de Natal? Comemoraram, se divertiram, festaram, ganharam presentes, fizeram o que os nossos costumes atuais mandam, mas, sobretudo, se lembraram? Mário José sabe, não sabe, Mário José? O que eu te contei? Quem que acontece no dia do Natal? Aniversário de quem? Do Jesus. Esse mesmo. E quem foi o Jesus? Jesus foi o Filho de Deus que veio à Terra para nos salvar e nos aproximar e nos encontrarmos ainda mais com Deus e nos livrar dos nossos pecados. Eu vou ler uma parte aqui dando continuidade ao momento que eu estou vivendo na minha vida, de muita dúvida e muita reflexão sobre os reais propósitos de Deus na minha vida e todas as provações que eu tenho passado, as dificuldades e por que tenho passado por isso e o que elas representam e significam na minha vida. Vai ficar um pouquinho grande o vídeo e esse texto também é um pouco grande. Vamos ler Mateus 16, capítulo 16, versículo 13. Quem foi Jesus? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe diz, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro, então, começou a interpretá-lo e protestar nesses termos, que Deus não permita isto, Senhor, isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Bom, é grande esse texto, né? Mas eu acho muito bonito e nós não vamos brincar porque eu estou falando da Bíblia. Se você quiser ficar acompanhando, acompanhe, senão você pode ir lá para dentro. O que eu acho tão bonito nesse texto? Primeiro, Jesus se revelando e revelando a Pedro o quanto ele seria e era importante para os planos de Deus. Mas logo na sequência, Jesus fala sobre a sua missão, sobre o que teria que acontecer em sua vida, que ele, apesar de ser todo grandioso, todo poderoso, capaz de dominar o mundo da forma como ele quisesse, ele tinha um propósito na sua vida, um propósito estabelecido por Deus, e que ele teria que passar por sofrimentos e humilhações, mas ele estava entregue e de livre arbítrio, com a sua vontade, estava de acordo com isso. Por isso que quando Pedro o reprimiu, né, falando que não permitiria e que Deus não iria deixar que isso acontecesse, Jesus foi muito duro com Pedro
e falou para ele se afastar, que aquelas palavras que ele estava dizendo para Jesus não faziam parte dos planos de Deus. Olha o tanto que isso é forte e é bonito. Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele poderia ter tido uma vida grandiosa, gloriosa, cheio de riquezas e joias nessa terra, mas não era isso que ele estava, não era esse o propósito dele, não era para isso que ele veio ao mundo, e ele aceitou isso, aceitou passar por todo o sofrimento e humilhação, e mesmo nas provações. Não pensem que essas palavras saíram da boca de Pedro por ele mesmo, mas isso são os anjos do mal que, através das pessoas, principalmente mais próximas da gente, se manifestam e colocam a nossa fé à prova. Por isso eu te pergunto, meu irmão, quantas vezes um amigo não te chama para trair a sua esposa em adultério, não te chama para beber ou para usar droga, e esse amigo que você tem muita consideração, você é capaz de ser como Jesus e reprimir esse amigo seu e dizer para ele se afastar, que isso não eram coisas de Deus? Quantas vezes um familiar teu te chama para fazer coisas que não pertencem ao reino de Deus, coisas que não são boas, e você, às vezes, levado, porque as coisas ruins às vezes vêm das pessoas mais próximas da gente e elas vêm floreadas, né? Elas vêm como um perfume, parece que elas são boas, parece que vão trazer vantagens para a gente. Quantas vezes um filho não é tentado a desobedecer os seus pais, a desrespeitar, a ficar brincando no momento que não é de brincar? Por quê? Porque a brincadeira parece ser boa, mas Deus vem para iluminar os nossos corações. Assim como Jesus reprimiu a Pedro, nós temos que reprimir o nosso parente, os nossos amigos, os nossos filhos. Nós temos que ter esse entendimento, essa fé, para conseguir separar as coisas boas das ruins e mesmo nos momentos difíceis aceitar que estamos passando por todas essas situações por um propósito maior de Deus. Vocês lembram naquela última texto bíblico que eu li? Jó, quando estava em toda aquela dificuldade, passando por todo o sofrimento, tinha perdido seus filhos, toda a sua riqueza, tinha perdido até a sua saúde e estava acamado. A mulher de Jó disse a ele: persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó, nessa hora, também reprimiu a mulher. Falas, respondeu-lhe, como uma insensata. Aceitamos a felicidade da mão de Deus e não devíamos também aceitar a infelicidade? Jó conseguiu perceber que as palavras da sua esposa, por mais que pareciam ser justas, afinal de contas, o momento que ele estava vivendo era tão duro, ele conseguiu reprimir a sua esposa e não blasfemou contra Deus. Jesus, por mais que o que ele tinha que passar era uma provação muito grande, era uma dor, uma humilhação. Já imaginou, meu irmão, ser crucificado, ser humilhado? Você, que é o Filho de Deus, iria passar por tudo isso? Mas Jesus aceitou o seu destino e reprimiu Pedro. Por isso, todos nós passamos por provações, todos nós passamos por tentações. Agora eu peço a vocês que rezem por mim e pela vida de vocês. Reze pelos seus filhos, pelos seus pais, pelas pessoas que vocês amam. Rezem, inclusive, pelos seus inimigos. Peça a Deus que toque o coração de cada um para que saibam separar as palavras traiçoeiras do inimigo, mesmo quando elas vêm próximos, quando elas vêm da boca daquelas pessoas que mais amamos. Às vezes será a sua esposa, será o seu filho, será o seu pai, que irá te colocar em tentação, que te colocará à prova de Deus. Tenha fé nesse momento e consiga reprimir. Assim como Jó fez com a sua esposa, assim como Jesus fez com Pedro. E olha que ele tinha acabado de dizer, né? Que Pedro era das pessoas mais importantes, que tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Mas mesmo Pedro, uma pessoa tão santa e importante para Jesus e para Deus, não estava livre de cometer erros. E cabe a nós termos muita fé e acreditar em Deus para a gente conseguir separar as coisas boas das ruins. E aí eu finalizo esse nosso vídeo deixando essa reflexão para vocês. Imagina tudo isso que Jesus fez por nós. Imagina vir ao mundo e ter possibilidade de fazer tudo que você queria, ter todas as riquezas,
todos os presentes de Natal que você não ganhou. Jesus teria a possibilidade de ganhar ou de fazer qualquer coisa, mas ele não se deixou prender pelas coisas mundanas. Sabe que essa vida nossa é muito passageira. São poucos segundos, poucos minutos, poucos anos em troca de uma eternidade ao lado de Deus.